noite, irmãos. Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um culto online da Igreja de Serra Azul. Que Deus te abençoe grandemente nessa noite. Se você puder, curta, compartilhe com seus amigos, familiares, para que a palavra de Deus e essa presença maravilhosa do Espírito Santo possa ser espalhada. Nós temos aí essa vantagem pelo nosso culto estar online. Amém? Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia rapidamente, lá em Salmos, capítulo 122, versículo 1. Diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece um texto estranho para a nossa realidade de hoje, mas eu queria trazer uma breve reflexão aqui antes de nós começarmos o nosso culto. Eu e você somos a habitação do Espírito Santo. A nossa casa é a habitação do Espírito Santo. E hoje aqui nós estamos reunidos, mesmo que de forma virtual, para adorar e para bendizer a Deus, porque nós entendemos que a nossa casa é o templo do Senhor. Nós entendemos que o nosso coração é o templo do Senhor, que nós somos o templo de Deus. Então sim, nós estamos alegres por isso. Não pelo fato literal de estarmos indo até a igreja, mas pelo fato de nós sermos igreja e podermos adorar a Deus mesmo na nossa casa, mesmo estando no nosso quarto, assistindo pelo celular, pela TV. E nesse momento é o que eu quero convidar você a fazer. Que eu e você possamos verdadeiramente adorar ao Senhor, que eu e você possamos verdadeiramente entoar louvores a Ele, porque, como o salmista diz, nós estamos alegres por ter essa oportunidade, nós estamos felizes por estarmos tendo essa oportunidade de agradar e de adorar a Deus. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua presença, pelo teu amor em nossas vidas. Obrigado pelo teu perdão e pela tua graça, Senhor. Eu venho te pedir nesse momento que o Senhor nos ajude a entoar louvores ao Senhor, que o Senhor nos ensine a adorar de forma verdadeira, de forma genuína, para que, Deus, os nossos louvores, os nossos cânticos possam se achegar ao teu coração, aos seus ouvidos de forma agradável. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toma toda a condução desse culto, para que toda a glória e toda a honra sejam dadas a ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Graça e paz. Vamos iniciar esse culto com louvor e adoração. Que você possa colocar o seu coração e a sua vida diante da presença do Senhor agora e entoar a Ele louvores e dirigir ao Senhor com palavras de amor, dirigir ao Senhor toda a sua vida com palavras de adoração, porque Ele é um Deus que sonda o nosso coração, a nossa vida. Amém? Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração, por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto,
olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Aleluia, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor, merece todo louvor. Entregamos a ti, Senhor, nosso louvor. Aleluia. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Graça e paz, que momento maravilhoso de louvor que tivemos. Sentimos a presença de Deus. Espero que Deus tenha tocado o seu coração e a presença dele tenha se feito manifesta aí no seu lar como se fez aqui no meu. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de irmos para o momento da palavra, eu queria dar a vocês um rápido aviso. Nós estamos nesse momento de distanciamento social, utilizando as transferências bancárias ou os depósitos para fazermos os dízimos e as ofertas para a igreja. Queria ler com vocês rapidamente um trecho da Bíblia que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Essa passagem está em Provérbios 3 e a minha Bíblia traz como título desse capítulo Palavras de Sabedoria ou Conselhos de Sabedoria. E um desses conselhos, segundo o escritor, é justamente honrar a Deus com as nossas primícias, honrar a Deus com aquilo que nós temos. Porque uma forma de adoração a Deus é nós devolvermos a Ele um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Nós sabemos que são momentos difíceis, que são momentos em que às vezes nós sentimos falta de algumas coisas, mas eu tenho plena certeza que Deus tem te sustentado e como tem me sustentado. E nessa fé e nesse coração eu te convido a realizar os seus dízimos e as suas ofertas. Vão aparecer aqui embaixo os dados bancários para que você possa fazer isso. Os dados bancários são lá da Igreja Metodista Central. E eu te peço, por favor, quando você fizer a transferência bancária, realizando o dízimo e a sua oferta, que você possa me mandar o comprovante para eu informar a Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto sobre os dízimos e ofertas que nós, da Igreja de Serra Azul, estamos fazendo, para que eles possam contar e contabilizar isso da maneira correta lá. Amém? Vamos orar por isso em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada dízimo, por cada oferta realizada por meio da transferência bancária. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de podermos contribuir com a tua casa, contribuir com a tua obra de forma mesmo à distância, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor não tem deixado nos faltar nada. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe cada quantia aqui depositada, Pai, para que os administradores tenham discernimento, tenham sabedoria vinda de Ti, para tomarem as melhores decisões e adotarem as melhores medidas com essas quantias, Senhor. Que tudo isso possa frutificar em prol do Teu reino, em prol de vidas para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão
meu querido irmão, que Deus continue sustentando a sua vida. Eu venho te convidar nesse momento agora a aquietar o seu coração, estar atento, porque é o momento da palavra. Que Deus fale ao seu coração, que Deus tenha liberdade para agir no seu coração, na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz, povo de Deus. Que bênção você está conosco em mais um culto online. Glória a Deus pela sua vida. Quero convidar você, nesse momento, a abrir a Bíblia, 1 Reis, capítulo 20. Enquanto você abre, quero agradecer a Deus pelo ministério de louvor, hoje representado pela Grace. Quero agradecer a Deus pela palavra de abertura, representado pelo evangelista Mateus. Glória a Deus pelo dia de ontem, algumas visitas que Deus nos permitiu fazer. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém? Encontraram 1 Reis capítulo 20? Vamos ler um texto um pouco extenso, mas nós vamos ler ele todo. Do 1 Reis capítulo 20, do versículo 1, vamos ler até o versículo 30. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou seu, e tudo que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da tua terra e lhe disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe dê os ouvidos, não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao rei meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: diga ao rei Ben-Hadad, quem se veste para a batalha não se deve gabar com aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu essa resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. Eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isso? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: se vieram trazer de paz, prenda-nos vivos. Se vieram lutar, prenda-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que o seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu
e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua por capitães, e forme outro exército igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. E o rei deu ouvidos aos que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afecá para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para ele como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com eles, com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, um em frente dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. O restante fugiram para Afecá e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Amém, queridos? Vamos orar? Deus Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus presente no meio de nós. Por isso, ó Deus, nesse momento, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que nós possamos sentir, ó Deus, o nosso coração aquecer nesse momento, ó Pai, diante da Tua presença. Que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações, a ponto, ó Deus, de o Senhor despertar-nos, ó Pai, para esse momento da nossa vida, para que nós possamos viver, Pai, segundo a Tua vontade. Por isso, Deus, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós iremos nessa noite falar de 2 batalhas. A primeira batalha foi travada nos montes. A segunda batalha, travada na planície. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de batalha. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de lutas. E por isso, eu quero te convidar a vir comigo, a conhecer um pouco dessa história. Como Deus age, como Deus trabalha, como Deus guerreia as nossas guerras, tanto nos montes como nos vales, em nome de Jesus. O rei da Síria, Ben-Hadad, tinha ali reunido todo o seu exército. Reuniu com 32 reis, e esses reis estavam com seus carros e os seus cavalos preparados, equipados para a guerra. Cercaram Samaria, e ao cercar Samaria, eles mandaram um recado, mensageiros à cidade, ao rei Acabe. E esses mensageiros diziam assim: a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e seus melhores filhos também são meus. O rei Acabe, rei de Israel, ele demonstra a subordinação a esse rei, declarando essas palavras. Escute. Seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu, e tudo que tenho é seu. O rei de Israel, ele se permitiu, se colocou, na subordinação de um rei inimigo. Às vezes nós temos alguns aspectos da nossa vida que nós fazemos isso. E isso é muito errado. Nós não podemos colocar em subordinação aos inimigos, porque o inimigo ele não para só na declaração, o inimigo não para só nas primeiras frases. O inimigo ele quer destruir, ele quer fazer coisas terríveis com a nossa vida, com a nossa casa. E olha só, como Ben-Hadad
declara ao rei de Israel. Assim diz Ben-Hadad: quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você as entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver que enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e a casa dos seus oficiais, e meterão as mãos em tudo que vocês têm de precioso e levarão. É assim que o inimigo quer fazer com a nossa vida. Ele quer vasculhar o que nós temos, ele quer vasculhar os nossos sonhos, ele quer vasculhar as nossas perspectivas, ele quer meter a mão naquilo que é nosso, naquilo que Deus nos presenteou, naquilo que nós amamos. Mas saiba que diante dessa frase, diante desse momento tão desafiador, o rei Acabe, ele chama os anciãos, ele busca conselho. E ao buscar conselho, ele escuta o conselho. E era para que ele não desse ouvidos ao rei Ben-Hadad. Era para que ele não consistisse, que ele não declarasse que tudo bem, que poderia levar os seus filhos, as suas riquezas. Não era para ele fazer isso. E o interessante é que Deus também levanta um profeta. E esse profeta entrega uma palavra ao rei. E a palavra é essa: assim diz o Senhor, você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. O rei Acabe, ele começa uma conversa com esse profeta, justamente para entender a vontade de Deus. E nessa conversa ele pergunta quem lutaria. E o profeta responde da parte de Deus. E ele pergunta quem começaria essa batalha. E o profeta diz: você. Quando eles começam essa batalha, todos aqueles do exército do Senhor que avançaram contra o inimigo, eles mataram. Um matou o outro, por um. Cada um que estava lutando matou uma pessoa. E o exército da Síria, o restante, Ben-Hadad e alguns dos seus cavaleiros, fugiram. E o povo de Deus teve a vitória na primeira batalha. Essa batalha, ela foi travada no monte. Sabia que Deus age no monte, né? Você sabe disso? Deus age no monte, porque o monte tem muito a ver com a presença de Deus. Vocês lembram do Monte Sinai? Onde Moisés, ele teve ali um momento muito particular com Deus, onde o povo de Deus viu aquele monte estremecer, onde Deus estava mostrando a sua força, onde Deus estava mostrando o seu cuidado, onde Deus estava mostrando como ele trabalharia no meio do povo de Deus. No monte é quando nós estamos fervorosos na presença de Deus, é quando Deus se manifesta a glória de Deus. Quando nós estamos no monte, sim, as batalhas da nossa vida são vencidas. Por quê? Porque nós estamos diante da santidade, porque nós estamos buscando reverência, revelação, nós estamos diante da adoração. Sim, é no monte que nós resolvemos obedecer a Deus por completo, é onde que nós desejamos, né, seguir ao Senhor, é onde a nossa vida, né, ela resplandece. Nós que talvez não tínhamos testemunho nenhum, nós quando entramos na presença de Deus, Ele começa a transformar a nossa história, e aí todos começam a ver a nossa vida diferente. E as batalhas que eram, a princípio, contra nós, elas são vencidas. E assim, Deus deu uma grande vitória ao seu povo no monte, quando o povo entendeu que eles poderiam partir para a batalha. A batalha não foi iniciada pelo inimigo. O inimigo ele mostrou que batalharia. Ele mostrou as chaves dele, mas quem batalhou foi o povo de Deus. O povo de Deus avançou. E assim, eu creio que é hora de nós avançarmos. Talvez você não venceu a primeira batalha contra o inimigo. Deus manda você avançar diante de Deus. Faça a vontade de Deus. Pode ter certeza que Deus te dará vitória. O Deus dos montes, que está te chamando para a presença dEle,
que está te chamando para que você venha, em nome de Jesus, buscar uma santidade maior, buscar uma reverência maior, uma adoração mais constante. Esse Deus manda te dizer, pode ir, você vai iniciar a batalha contra o inimigo e ele te dará a vitória. E aí ele vai declarar, você vai me conhecer, porque eu sou o Senhor. Amém, queridos? Mas sabiam que há vitórias também que são dadas por Deus no vale? Porque quando nós pensamos no vale, quando nós pensamos na planície, nós pensamos que talvez nós não vamos conseguir vencer. Porque a planície, o vale, tem muito a ver com batalhas e lutas e com dificuldades que nós passamos. E assim, o pessoal da Síria aconselhou o rei. Olha o que eles disseram para o rei. Escute. Os deuses deles são deuses dos montes. E por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície. E por certo seremos mais fortes do que eles. E decorrido, queridos, 1 ano, Ben-Hadad, junto com seu exército, ele vai acampar no vale, numa planície, em Afecá, ou Afeca. E nesse lugar, eles se posicionam para uma batalha. Sabe, irmãos, a primeira batalha que eles enfrentaram, eles tinham tido derrota. O inimigo foi derrotado. Mas agora eles partem com uma estratégia diferente. Eles partem pensando que Deus agiria geograficamente só no monte. Que Deus estaria só no monte. E eles acreditam verdadeiramente numa vitória contra o povo de Deus. Mas Deus, ele levanta o profeta para falar com o rei Acabe. E olha o que o profeta diz. Porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda essa grande multidão nas suas mãos. E assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. No monte, nós temos a vitória particular. É uma batalha que talvez somente nós sabíamos que estávamos travando. Mas é no vale em que mais pessoas vão saber. E aqui, por isso que, quando Deus se apresenta ao rei através do profeta, ele fala, olha, você vai conhecer o Senhor, porque eu vou te dar a vitória. Agora, nesse momento, o profeta declara, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. A vitória nesse momento não era uma vitória somente que teria uma marca particular, mas uma marca coletiva. Escute, mesmo no vale das nossas vidas, Deus pode nos dar vitória, sim. Amém, queridos? O vale, às vezes, reflete os conflitos do nosso passado. Eles estavam ali revivendo os mesmos inimigos do passado. Os inimigos do passado estavam à sua frente. Os inimigos que eles tinham lutado, batalhado, vencido, e que aqueles outros que talvez sobreviveram tinham fugido, estavam novamente frente a eles. E às vezes nós precisamos vencer os conflitos do passado. Às vezes nós pensamos que vencemos a totalidade dos inimigos. Mas pode ser que no decorrer de um tempo, esses inimigos tentam vir contra nós. E é no vale que nós podemos vencer essas batalhas contra o nosso passado. Jacó, ele não teve um passado muito interessante. Jacó teve um passado de enganador, um passado de alguém que tomou a progenitura do seu irmão, de um passado que enganou o seu pai, de um passado que teve que sair fugitivo da sua terra. E no decorrer de um tempo, depois de um período de tempo, ele resolve voltar à sua casa.
Mas chegando ao vale, próximo ao vale de Jaboque, o seu passado, os seus conflitos que ainda não tinham sido resolvidos, né? Ele descobre que seu irmão estava vindo ao seu encontro. E ele precisa passar por um vale, chamado Vale de Jaboque. E é nesse vale que Jacó, ele luta com Deus. É nesse vale que Jacó é transformado. Ele foi transformado por Deus para poder resolver os conflitos do passado e para ser forte diante das suas dificuldades, para não ser fugitivo mais, mas ser um vitorioso. Ah, irmãos, quando nós estamos diante de um vale e quando nós enxergamos uma dificuldade do passado, há uma tendência em nós de fugir, mas o que precisa haver em nós um desejo de ter um verdadeiro encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, os conflitos, as guerras do passado, aquilo que o inimigo antigamente tentava vencer e talvez até lutava contra você e você venceu parcialmente, ele vem contra você, mas através do encontro com Deus, você é fortalecido, fortalecida para ter uma vitória sobrenatural na sua vida. Amém? Nosso Deus é um Deus que nos dá vitória no vale. Mas eu começo a pensar sobre esse povo de Deus ali reunidos em Afecá. Eu começo a pensar quando eles olham esses 100.000 pessoas, 2 grupos pequenos ali, e diante deles 100.000 pessoas para a batalha. Eu creio que muitos de nós, às vezes quando estamos diante dos nossos vales, nós enxergamos muitos impedimentos. Quantos impedimentos talvez você enxerga no seu trabalho? Quantos impedimentos às vezes você enxerga na sua vida ministerial? Quantos impedimentos você enxerga na sua família, no seu estudo? Os impedimentos são como essas milhares de pessoas que estavam contra eles. Sabia que no vale existia um gigante que tentava desafiar o povo de Deus? Um gigante chamado Golias. E foi no vale que Deus deu vitória a Davi para vencer esse gigante. E foi no vale que Deus deu a vitória a esse povo diante dos seus impedimentos. Eu não sei você, eu não sei o que tem te impedido, eu não sei qual vale você tem passado. O que eu sei é que o Deus dos montes é o Deus dos vales e Ele vai te dar vitória diante dos impedimentos que têm sido lançados para a sua vida. Mas saiba que da primeira vez foi necessário a luta, o combate. E mais uma vez, nós precisamos entender que no vale, nós precisamos ser desafiados a lutar. O povo de Deus ficou 7 dias em acampamento, frente ao exército que seria a batalha. E a palavra de Deus diz que nesses 7 dias eles foram providos de mantimento. Eu acredito que nesses 7 dias, assim como Deus já tinha falado que daria vitória, assim como Deus tinha falado para eles, olha, eles vão conhecer que o Deus dos vales é Deus, o Deus dos montes será o Deus dos vales. Esse povo, eles estavam ali clamando ao Senhor, porque eles sabiam que o número era muito grande. Então, nesses 7 dias, foram dias de oração, possivelmente dias de jejum, dias de busca pela presença de Deus, dias de eles estar sendo desafiados a vencer. Eu não sei como que você tem se preparado no vale. Eu não sei como que você está enxergando os seus inimigos que estão diante de você. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você pode sim desejar o combate com os inimigos. Pode sim desejar o combate com aqueles, inimigos espirituais que tentam contra a sua família. Olha o que a palavra disse no versículo 30. Vamos ver. No 7º dia travou-se a batalha e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. O restante fugiram para Afecá e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. O vale, queridos, é lugar de batalha. É no vale que nós vamos conhecer um Deus que Ele age tanto nos montes
como também diante das nossas batalhas, como diante dos momentos em que nós achamos que é impossível agir. Nosso Deus é Deus poderoso. Nosso Deus, Ele é Deus de início, Deus de princípio, é Deus de fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. O nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus é criador, o nosso Deus é mantenedor da vida, o nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas, Ele é o Senhor da batalha e com certeza Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a colocar diante de Deus. Talvez você fale assim, pastor, eu estou nos montes, eu estou vivendo um tempo da plenitude da presença de Deus. Ou talvez você fale, pastor, eu estou num vale, eu estou olhando os inimigos e me sentindo enfraquecido. Eu estou vendo circunstâncias e situações que são mais fortes do que eu. Eu quero orar com você. Vamos juntos ligar a nossa fé. Vamos juntos unir agora em fé para que Deus possa nos dar a vitória que Ele tem para nós em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Deus Pai, o Senhor conhece a minha vida e o Senhor conhece a vida dos meus irmãos e irmãs. Por isso, ó Pai, às vezes há inimigos que se demonstram mais fortes, ó Deus, que nós. Mas, ó Deus, nada é mais forte contra o Senhor, o seu poder. Quando os inimigos, ó Pai, vêm, ó Deus, contra as nossas vidas, eles não estão, Pai, agindo contra nós somente, mas eles estão agindo contra o Senhor. Por isso, Pai, nesse momento eu quero te pedir, entra, Pai, na situação e nas circunstâncias de cada vida. E que cada pessoa agora, nesse momento, ó Pai, possa se sentir, ó Deus, revestido, ó Pai, do Teu poder, revestido, ó Pai, de uma fé inabalável, de uma fé que confia no Senhor. E que o Senhor, ó Pai, vá à frente das nossas batalhas. Mas, Pai, esteja conosco, ó Pai, nos dando força para renunciar tudo aquilo que o inimigo deseja contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra as nossas famílias, contra o nosso ministério, contra tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos nesse momento. Dá força ao Teu povo, meu Deus, e que a vitória do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus possa abençoar a sua semana, a sua vida. Terça-feira estaremos juntos na nossa sala de estudo. Quinta-feira estaremos juntos na nossa sala de oração. Domingo, no culto online, nós teremos a participação do superintendente distrital, pastor Tiago, que estará trazendo uma palavra poderosa que irá falar aos nossos corações em nome de Jesus. Então, estejamos nessa semana, tendo uma semana na presença de Deus, uma semana de busca, uma semana onde o Senhor estará nos orientando, tanto nos montes como nos vales. Amém, queridos? Deus abençoe. Quero impetrar a bênção nesse momento. Que o amor de Deus, que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.